E aí pessoal, tudo beleza? Conforme eu prometi, eu vim aqui gravar um vídeo que eu acho que vai ser de bastante utilidade para vocês. Eu fiz a chamada lá no Insta, também no Face, convidando a galera aqui para o YouTube, que é uma plataforma mais tranquila aqui para gravar vídeos, assim, sem aquela pressão do tempo. Embora eu goste de passar as informações de uma forma bem sucinta, rápida, objetiva, então esse vídeo aqui com certeza não vai ser longo, tá pessoal? Eu detectei hoje na minha rotina de trabalho aqui uma situação que vale a pena compartilhar com vocês, né? Então, uma tutora de um cachorro foi realizar um exame de rotina, um exame de sangue, um hemograma, né, com valores bioquímicos também, para uma cirurgia eletiva, se eu não me engano, castração. E aí, no exame de sangue, apareceram alterações nas globulinas e albumina. Albumina e globulina, que são proteínas que constam nos exames, que você consegue detectar nos exames bioquímicos, né? As frações, né? A quantidade de proteína circulante no sangue, que tem valores aceitáveis. Esses valores não podem estar nem altos nem baixos no animal sadio, tá? Muito bem. E esse paciente, então, apareceu, os valores vieram alterados, valores da albumina altos, né? E os valores de globulina baixos, né? E é preciso um equilíbrio aí entre os valores séricos da albumina e também das globulinas, tá? Não vamos ficar muito preocupados com esses termos aí, são dois tipos de proteínas que nós encontramos no sangue dos mamíferos, cães, gatos e também das pessoas. Muito bem. E esse animal estava numa dieta balanceada adequadamente por um nutricionista, e nessa dieta continha ovo, um dos ingredientes do grupo das proteínas, assim como a carne, também tinha ali um pouquinho de ovo na dieta. E a pessoa veio muito preocupada questionar, solicitando providências, porque tinha tido essa alteração e ela estava fazendo uma correlação com o fato de existir ovo na dieta. E eu vim esclarecer aqui, achei isso muito importante, que isso pode ser uma dúvida para outras pessoas também, tá? Que essa correlação ela não tem nenhum sentido, não tem absolutamente nada a ver, eu vou explicar aqui. É preciso descobrir o porquê que esses valores de albumina estão elevados. Uma das razões é, por exemplo, a desidratação, tá? É preciso conferir se esse animal está ou não desidratado, é muito fácil de entender. O animal, quando ele está em desidratação, a concentração, vamos dizer assim, do sangue aumenta, né? Das frações sólidas do sangue, vamos dizer assim, as proteínas. Então existe uma quantidade menor de água circulante, de líquido, né, do plasma do sangue. Esse animal vai apresentar uma alteração, ele vai apresentar valores mais altos da proteína no sangue, essa é uma das razões. Uma outra razão pode ser um processo inflamatório e até mesmo um processo infeccioso, tá? Que é preciso verificar quais outros valores desse exame, etc., que pode configurar uma situação dessa, tá, pessoal? Mas o importante aqui é entender que não existe essa correlação direta do consumo do ovo. O ovo, por sua vez, na clara, existe sim muita albumina, mas não é o fato de você comer muito essa albumina que ela vai para a sua corrente sanguínea, não existe isso. Até porque o ovo, quando cozido, e esse ovo na dieta estava processado adequadamente de forma cozida, para evitar até o risco de contaminação de salmonela, que é muito comum no ovo cru, pode acontecer, pode existir, e uma vez cozido você elimina esse problema, né? Então, existe uma desnaturação da proteína, né? E ela, uma boa parte dela, então, já não tem todo o aproveitamento aí, tá? No específico eu estou falando da albumina, tá?
Existe o aproveitamento proteico de uma outra forma, de outros, de aminoácidos que compõem a proteína, mas a albumina em si, não. Tá? Então, é importante deixar claro isso. Agora, a albumina, ela é produzida no fígado dos mamíferos. Tá? Em condições normais, ela é produzida no fígado, ela desempenha diversas funções fisiológicas aí no organismo, é transportadora, é uma proteína que transporta, faz o trabalho de transporte de uma série de substâncias dentro da fisiologia animal, tá? Ela tem uma série de funções importantes aí, tá? Por isso que os valores delas têm que estar adequados, correto? Muito bem. Só que ela é produzida de forma endógena, ou seja, ela é produzida pelo próprio organismo a partir de várias fontes proteicas que o animal comeu, se esse animal não tiver em deficiência proteica, se ele estiver comendo as quantidades certinhas de proteína, que tem correlação, por sua vez, com o total de energia que esse animal está consumindo para a idade, peso, categoria, enfim, para aquela situação do indivíduo, seja um gato, seja um cachorro, seja uma pessoa, tá, pessoal? Então, vamos lá, vou repetir. O indivíduo come uma quantidade em gramas de proteínas total no dia. Né? Ideal é que ele não coma nem acima nem abaixo do que seria ideal para o tamanho, para o peso, para as funções que ele desempenha, se ele é idoso, se ele é novo, se ele está crescendo, etc. E assim por em diante. Tá? Perfeitamente. As proteínas, elas têm o que a gente chama de um perfil de aminoácidos, ou seja, dependendo da fonte proteica, de carne, de leite, de próprio ovo, proteína existente em alguns vegetais também, né? Enfim, leguminosas principalmente, né? Existe uma digestibilidade aí diferente, mas ocorre o aproveitamento de proteínas de origem vegetal para cães e gatos, correto? Perfeitamente, muito bem. Então essas proteínas, elas são quebradas, elas são digeridas, elas ficam disponíveis depois na forma de aminoácidos e esses aminoácidos o organismo vai fazer o uso deles para uma série de coisas, tá? E inclusive, né, para a fisiologia, o processo de formação das globulinas. Tá claro isso? Então não tem nada a ver. O sujeito pode comer um caminhão de ovos, se for o caso. Isso não vai alterar os níveis séricos de globulinas do sangue. É essa que é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá certo? Isso a baixa quantidade de globulina implica, no primeiro momento, pode ser uma série de doenças, mas em primeiro momento pode ser falta de ingestão adequada de proteína como um todo, seja qual for ela, perfeito? Esse é um ponto. Agora, o excesso de valores séricos no sangue, de albuminas implica em uma série de coisas, algumas doenças imunomediadas, podem ser até uma inflamação, uma infecção, correto? E principalmente um processo de desidratação, que é muito comum você encontrar essa alteração, tá bom? Pode existir também alteração nesses valores se a coleta de sangue não for adequada, tá? Então, dependendo da forma como é coletado, às vezes ali na pressa, na correria, etc. e tal, o seu animal acabou de fazer uma ingestão de alimento, por exemplo, que você tem um sangue um pouco mais viscoso, alguma coisa do tipo, ou no uso, né, ali no próprio frasco, no uso ali dos produtos que são utilizados para a coleta de sangue, tá certo? Pode existir alteração ali, pode ter um erro na amostragem, um erro ali no manuseio do laboratório, é uma das coisas também que pode causar alteração, e aí preciso repetir esse exame para ver se está tudo certinho, tá? Então esse é um ponto muito importante que eu deixar claro aqui, tá? Com relação, eu falei da albumina, com relação às globulinas, né, nós temos alfa, beta, gama globulinas, elas já têm mais ligação com a defesa do organismo. São proteínas de defesa, né, para a homeostase e para a fisiologia dos mamíferos, do ser vivo de uma forma geral, né? Então, é importante, né, a gente ter essa informação quando esses valores eles respeitam um parâmetro de equilíbrio.
entre os valores da globulina e da albumina. Então esses valores eles têm que manter um equilíbrio. Se isso não estiver acontecendo, é preciso investigar qual é o problema aí, tá bom? Um outro ponto que eu acho que merece aqui a atenção de vocês que buscam saúde, um melhor trato, manuseio e uma forma mais adequada de criar o seu cão e gato, né, pessoal? Entender um pouco mais dessas coisas, que acho que é de fundamental importância aí para quem quer o melhor para o seu cão e gato, quem realmente quer criar direitinho, entender um pouco mais, né, ter um pouco mais de segurança, autonomia, poder entender um pouco mais, acho fundamental isso, acho que vale muito a pena a gente saber um pouco mais, né? É com relação ao uso do ovo cru. Então já muitas pessoas perguntam se pode, se não pode, faz bem, faz mal. Famosa, a gente ouve falar, né, pessoal que é um pouco mais velha, é a questão da gemada, né? Oh, puxa vida, bater o ovo cru lá, tomar com leite, aquela coisa toda. Aí nós temos duas implicâncias importantes. A primeira implicância é o risco de contaminação por salmonela, né? Que pode acontecer, é muito comum, é muito difícil você controlar a salmonela, por exemplo, em qualquer lugar, tá certo? Elas têm uma resistência ao ambiente. A salmonela é um patógeno, é um agente que tem uma resistência ao ambiente muito grande, né? Ela consegue ali ficar no ambiente por muito tempo, né? Os produtos que combatem, principalmente formol, são produtos até já muito proibidos o uso e são muito tóxicos e causam alguns problemas, então é muito difícil você controlar. Então ela está circulando, é perigoso, é preciso lavar bem as mãos, é preciso tomar uma série de cuidados aí de higiene, porque nós podemos contaminar, e aí é uma situação que pode complicar bastante, pode levar a risco à saúde, etc. Se você, por exemplo, pega uma salmonela, você precisa de um tratamento médico, cuidadoso, porque tem um certo risco aí, né? Muito bem. Então, não é recomendado que ninguém coma ovo cru, nem nós, nem os cães, nem os gatos, nem ninguém. Tá? Realmente não é correto, é perigoso, você pode pegar a salmonela se você comer um ovo cru. Existe um risco, né, que todo ovo tem salmonela, mas se você der azar, né, em qualquer granja, em qualquer situação, você não consegue, por mais bem cuidado que seja, você não consegue controlar a salmonela, tá? Ou melhor, você consegue controlar, mas você não tem 100% garantia de que não vai ter, né? Porém, se você cozinha, se você a ferventa, qualquer processo mínimo térmico, ele já resolve o problema, você já zera o risco. Então o ovo deve ser consumido frito ou cozido. No caso de cães e gatos, a gente recomenda o ovo cozido, tá? Então, fica a dica, fica a informação importante de não consumir o ovo cru. Um outro ponto também, fora a questão da higiene, fora a questão aí da sanidade, né, da prevenção sanitária, é que existe uma substância, existe também uma proteína no ovo, tá? Denominada avidina, que é o nome mais fácil de gravar, mais comum, e ela, se consumida durante muito tempo, em grande quantidade, continuamente, ela vai bloquear, ela tem um fator antinutricional de um outro nutriente extremamente importante para a saúde dos mamíferos, cães e gatos principalmente, a biotina. A biotina ela é muito importante, ela desempenha uma série de funções metabólicas e fisiológicas nos animais, principalmente aí de destaque, que merece, tem várias, mas, por exemplo, saúde da pele, o pelo mesmo, pelo brilhante, bonito e tal, entre outras funções muito importantes. A biotina, ela precisa existir na dieta, né? Alguns ingredientes, alguns alimentos são ricos aí com relação à biotina. Existe também a suplementação da biotina também, que pode ser feita. Enfim, é importante e não pode faltar a biotina. Se o indivíduo estiver comendo ovo cru por muito tempo, então essa substância que está presente 100% no ovo, tá? Pertence à constituição, à bioquímica, à constituição química, à constituição bromatológica do ovo aí. Então, esse animal, se comer 1 ou 2 dias, não vai acontecer nada, mas se ele comer isso durante um longo tempo, vai prejudicar com certeza a absorção de biotina. Então não é recomendado nem para pessoas, nem para cães, nem para gatos, nada, tá certo?
Pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar isso para vocês, né? Para vocês entenderem, o ovo é um alimento nobre, é uma das proteínas, dentro do grupo das proteínas que tem a maior digestibilidade aí para mamíferos, cães, gatos, o próprio homem. Vale a pena, é muito saudável, é riquíssimo em vitaminas e minerais. Tem uma constituição proteica do ovo, mesmo que você perca boa parte da albumina, aí não tem problema, mas tem ainda muitos aminoácidos extremamente importantes aí para a saúde, né? Então é um alimento que a gente preconiza, ele tem um preço interessante, é de fácil manuseio, para você colocar. Os cães adoram, os cães, até os gatos também, eles gostam do ovo, tá? Então é importante, recomendo para diversas categorias, né, o uso do ovo na alimentação natural, o ovo balanceado, né, por um nutricionista, obviamente, que vai fazer uma alimentação natural para cães e gatos, é muito interessante. Eu, por exemplo, faço fórmulas usando o ovo sempre, né, em função de todos esses benefícios que eu estou falando. Então não tem problema nenhum. Ele é, inclusive, é um elemento nobre, é um ingrediente nobre que a gente escolhe assim em primeira mão para formular uma dieta. Dificilmente tem problema de rejeição. Você fala assim, tem animais que têm alergia. Bom, quando a gente fala de alergia, pode ter alergia de tudo, tá, pessoal? Então não é esse o ponto, não. Qualquer ingrediente, qualquer alimento para um animal que tem predisposição ou que tem um problema alérgico, seja um problema alérgico relacionado à pele ou até problema intestinal, alguma coisa nesse sentido, aí é um caso à parte, tem que estudar caso a caso, com calma, e não é o caso. Mas de uma forma geral, é um ingrediente nobre que deve ser utilizado sim, cozido, tá? E ele não tem nenhuma implicância, ele não causa nenhum problema. Lógico que toda dieta precisa ser balanceada, não adianta você fazer uma dieta com altos valores de proteína, que independente de qual seja ela, ovo ou carne, isso não é correto. Você tem que fazer a formulação tem que ser bem adequada para a fase, tamanho, peso e objetivo que você quer com aquela dieta com o animal, tá certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, espero que vocês tenham aproveitado. Quem gostou, compartilha, dá um like, aperta o botãozinho aí, entendeu? Para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, que eu imagino ter uma certa validade aqui, tá bom? Aquele abraço, pessoal!